Você já teve aquele pedido que você fez a Deus e alguns eram coisas bem complicadas e aconteceu um milagre na sua vida? Outras vezes você fez pedidos talvez semelhantes e nada aconteceu. Será qual é a diferença de quando a gente faz um pedido e é atendido para quando a gente não faz um pedido e não é atendido? Será que existe diferença entre os nossos pedidos, entre aquilo que a gente peça para que Deus ilumine o nosso caminho? Será que existe diferença nos pedidos? Entre o meu pedido, entre o seu pedido? Bom, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje em mais esse capítulo do Rumo Certo, tá? Então hoje a gente vai estar falando do capítulo 18, petição e respostas. Seja bem-vinda, Gilmara, Simone, sejam muito bem-vindos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Tem horas que a gente está passando por uma situação conturbada ao extremo que a gente literalmente se reúne em prece, se recolhe em oração e parece que milagres grandiosos acontecem na nossa vida. E em outros momentos a gente pede, talvez faça aquele mesmo processo, mas as coisas parecem que não têm saída, né? Então por que será que isso acontece? Bom, então vamos começar a nossa leitura aqui para a gente entender melhor como é que funciona esse processo de assistência divina, vamos colocar dessa forma, né? Quando é que Deus, a espiritualidade amiga, quando é que eles estão ali fazendo ou não alguma coisa pela gente? Será que é dessa forma que acontece? Será que ele fala, não, hoje eu não vou ajudar ele não, deixa ele se virar sozinho aí, não, hoje eu vou chegar junto, eu vou dar uma moral, eu vou ajudar essa pessoa num determinado movimento, né? Será que Deus escolhe quem ajudar e não? Bom, vamos ver aqui, olha só. Seja bem-vinda, Shirley, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Então, olha só, petição e respostas. E aí ele começa assim, ó. Entre o pedido terrestre e o suprimento divino, é imperioso que funcione a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza, para que se efetive o auxílio solicitado. Buscando as conexões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. Então vamos lá, quando ele fala assim, ó, entre o pedido terrestre e o supremo e o suprimento divino, é imperioso que funcione a alavanca da vontade humana. Então, nem tudo que a gente pede é tão necessário assim, né? Existe uma diferença. Deus, a espiritualidade, ele não vai... Deus me dê paz. Ele não vai te dar paz. Ele vai te dar a oportunidade de você se colocar em paz. Então, a gente precisa da vontade humana, a gente precisa abrir mão dos nossos próprios caprichos, como ele diz aqui, para que a gente consiga progredir nisso, para que a gente consiga fazer com que aquele milagre, com aquele pedido, ele aconteça na nossa vida. Porque a partir do momento que os nossos pedidos, eles vêm do ego, eles vêm da vaidade, né? Eu não quero mais sentir dor, eu não nasci para sentir dor, caramba. Então isso é do ego. Quais são os aprendizados que eu preciso ter com aquilo ali? Eu realmente estou com vontade de deixar os comportamentos, as ações, ou o que quer que seja para trás, abrir mão dessa minha vaidade, desse meu ego, para eu conseguir aquilo que eu estou pedindo? Será que a gente está disposto na maioria das vezes para que isso aconteça? E aí ele continua. Suplicamos no mundo, Senhor, dai-nos paz. Se persistimos, no entanto, a remoer conflitos e ressentimentos, cozinhando mágoas e esquentando desarmonia, de certo que a tranquilidade só encontrará caminho para morar conosco quando tivermos esquecido as farpas da dissensão. Então, é exatamente isso que a gente está falando.
Não adianta eu pedir paz, eu pedir para que Deus, que é a espiritualidade amiga, interceda na minha vida, se eu estou passando por um momento conturbado e eu não estou conseguindo ter paz no meu dia a dia. Se eu continuar remoendo aquelas caraminholas, se eu continuar remoendo tudo aquilo que tira a minha paz, entende? Porque a partir do momento que eu estou remoendo essas coisas que me tiram a paz, isso é vitimismo. E o vitimismo, ele é uma consequência da nossa vaidade, do nosso ego. Entra naquele gatinho, né, do desenho, ó céus, ó vida, gatinho, cachorrinho, raposa, não sei. Ó céus, ó vida, por que é que está acontecendo isso comigo? Então a gente começa a nos vitimizar e isso vai piorar ainda mais o nosso cenário. Nego pelo mundo, seja muito bem-vindo. Entende? Então, para que as nossas petições, para que os nossos pedidos aconteçam, para que as nossas súplicas, para que as nossas orações, elas se transformem em verdadeiros milagres, é necessário que eu diminua e ele cresça. Né? João 3,30. Então é necessário que ele cresça para que eu diminua, ou vice-versa. A ordem dos fatores não vai alterar o produto nesse caso. Então, quando João fala isso, o que ele está querendo dizer? Para que eu diminua o meu ego, para que eu diminua as minhas vaidades humanas, as minhas vaidades terrestres. Entende? Então, para que eu consiga ter a ação divina na minha vida, eu preciso minimizar isso. Eu preciso diminuir perante Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Agora, a partir do momento que o meu pedido, ele tem ali um capricho próprio, como ele faz aqui, as coisas mudam. Porque a gente pede numa vibração diferente. E vós sois Deus. Vós sois Deus. Nós temos a capacidade e a autoridade para que a gente literalmente faça milagres em nossas vidas. Só que nós precisamos aceitar que a gente precisa diminuir a nossa vaidade. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? A gente precisa diminuir o nosso ego. A gente precisa diminuir os nossos caprichos próprios. Faz sentido? Porque senão, não adianta. A gente vai estar pedindo numa vibração completamente diferente da vibração da espiritualidade amiga, da vibração de Deus, que é a vibração da bondade, do amor. Entende? Então a gente precisa diminuir para que ele cresça. Tá? A gente precisa diminuir para que ele cresça. Seja bem-vinda, Vivi. Tá? E aí ele continua. Imploramos, Senhor, dá-nos saúde. Se continuarmos, porém, acalentando sintomas e solenizando quadros mentais enfermiços, é indiscutível que o remédio só terá eficácia em nosso auxílio quando estivermos decididos a liquidar com as ideias de lamentações e doenças. E aí eu trago uma situação que aconteceu recentemente comigo, não tem muito tempo. Tá? Eu tive um problema no estômago, né? Eu tive uma dor muito forte no estômago e fui parar na emergência. E na emergência eu fiquei. Né? E falaram que era fígado, bile, pedra no fígado, pedra na vesícula. Falaram um monte de coisa que talvez eu só sairia de lá operado. E quando a gente começa a escutar esse monte de coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer numa mesa de operação, numa mesa de cirurgia. E isso começou a dar caraminholas gigantescas na minha cabeça. Eu comecei a literalmente pirar. E comecei a pensar literalmente na minha vida pregressa. Eu comecei a pensar em todas as vezes que eu comia desacerbadamente, que eu comia sem vontade, por pura vontade de comer alguma coisa, que eu comia a mais porque algo estava gostoso, entende? Que eu comia por caprichos próprios, enfim. E naquele momento eu tomei a decisão, falei, cara,
É uma burrice isso que eu estou fazendo. Não faz sentido. É pura necessidade do meu ego, da minha vaidade. Porque no fundo, nós sabemos o que faz bem e o que faz mal. Sabemos ou não sabemos? Sabemos. Faz sentido, né, Simone? Faz sentido. Então nós sabemos o que faz bem e o que faz mal. E a partir daquele momento eu decidi. Eu falei que eu entrei na operação... fugiu o nome agora. Mas, ou seja, eu só ia colocar para dentro aquilo que me fizesse bem. Alimentação funcional. Ou seja, eu só ia colocar para dentro aquilo que literalmente ia ter uma função orgânica no meu organismo. Fora isso, eu falei que eu não ia comer mais. E simplesmente tomei uma decisão. Mas eu tomei uma decisão tendo a vontade. Só que olha só, a gente precisa basicamente de 3 coisas aqui. A vontade, a gente precisa agir em direção de e entender quais são os aprendizados com aquilo ali. Porque senão de nada adianta. A gente vai continuar caindo nos nossos mesmos erros e nada vai mudar na nossa vida, independente de quanto eu ore. Porque não tem oração que vá contra uma ação que eu tenha no meu dia a dia, entende? E é engraçado que em um mês e pouco, eu diminuí 10 quilos, né? Olha só que interessante. Comecei a correr, comecei a fazer exercícios, e aí recentemente a gente foi num jantar de amigos e eu pedi um prato de salada e tal. E aí o pessoal fala, tá fazendo dieta? Eu falei, cara, eu não tô fazendo dieta. Eu simplesmente decidi comer somente aquilo que faz função, somente aquilo que tem realmente algo orgânico que vai contribuir para a minha vida, porque senão não faz sentido eu comer, entende? E aí para e pensa, a gente come uma comida gostosa, maravilhosa, aquele macarrão, aquele churrasco suculento, você termina de comer, bebe um copo d'água, o gosto sumiu completamente. Ou seja, é uma vontade, é uma necessidade, é uma vaidade que dura minutos. E por que eu entro nessa noia se eu sei exatamente o que precisa de comer de certo e errado? Faz sentido? Entende? Então a gente precisa ter a vontade. Não adianta eu querer pedir saúde se, como eu estava fazendo, eu falava que eu comia igual boi. E aí a médica perguntou, como é que você conseguiu fazer isso tudo? Simples. Antes eu comia igual um boi, agora eu como igual um passarinho. E tá tudo bem. Não estou sentindo necessidade. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Com vontade. Lógico, foi motivado pelo cagaço. Foi motivado pelo medo de dar ruim. Entende? Teve uma motivação. Eu esperei chegar ao extremo. Mas quantas e quantas vezes a gente não tem a necessidade de chegar no extremo para a gente decidir dar uma alteração no rumo da nossa vida? Para a gente entrar literalmente no nosso rumo certo? Nós sabemos o que precisa ser feito. Só que por vaidade, por egoísmo, a gente simplesmente faz vista grossa. E durante 40 anos eu fiz vista grossa. Só que chegou uma hora que deu ruim. A conta chegou. Entende? A conta chegou. E graças a Deus que deu tempo. Porque foi um aviso. Aquilo foi um aviso. E isso é uma bênção de Deus. Então, se algo ruim está acontecendo na sua vida hoje e você está suplicando, você está orando a Deus para que essa situação mude, esse algo ruim é uma dádiva. Porque é um aviso. É um aviso das coisas que a gente precisa mudar no nosso dia a dia. Entende? As coisas ruins são avisos que acontecem para a gente literalmente entrar no rumo certo. Mas a gente precisa deixar que ele cresça. Tá? A gente precisa deixar que ele cresça e a gente precisa diminuir. Somente nós diminuímos, ele vai conseguir crescer na nossa vida. Percebe? A gente precisa ter vontade e agir em direção a isso. Tá? E agir em direção a isso. João 3,30, beleza? E aí ele continua, ó. Pedimos, Senhor, dai-nos prosperidade, mas se teimarmos em dilapidar o tempo, reclamando contra o destino e hospedando chorosas rebeldias, é forçoso reconhecer que só adquiriremos progresso e reconforto quando largarmos queixa e azedume, concentrando esforço em melhoria e trabalho.
Então, se você pede prosperidade, quais são as ações, quais são as coisas que você precisa fazer para que isso aconteça? Porque continuar resmungando, continuar choramingando nos cantos, não vai adiantar muito, tá? Não vai adiantar muito. E aí ele continua: rogamos, Senhor, dai-nos compreensão. Se prosseguirmos, entretanto, censurando e criticando os outros, a descortinar faltas alheias sem cogitar suas próprias deficiências, é óbvio que só atingiremos a luz e a segurança do entendimento quando nos voltarmos sinceramente para dentro de nós mesmos, verificando que somos tão humanos e tão falíveis quanto aqueles irmãos dos quais nós julgamos muito acima. Eu, corriqueiramente, eu falo aqui da questão do julgamento, né? Então, quando a gente pede compreensão, né, me dá compreensão, ou se me der força eu mato, eu já escutei centenas de milhares de vezes essa frase. Me dá compreensão, me dá, né? Porque senão, se me der força eu mato. Cara, a gente está simplesmente julgando o outro pelos nossos próprios olhos, ou seja, pelos olhos do nosso julgamento. Nós não temos a menor ideia de quais são as motivações das outras pessoas. Então a gente não tem condição nenhuma de exercer qualquer tipo de julgamento sobre qualquer pessoa. Não temos, tá? Não temos. Agora, se a gente está pedindo compreensão, baseado no nosso julgo, baseado naquilo que eu defino como certo e errado, Deus não vai te dar compreensão. Sabe o que Ele vai te dar? Ele vai te dar a oportunidade de você compreender as pessoas. Se você pede paz, Ele não vai te dar paz. Ele vai te dar a oportunidade de se colocar em paz. E como é que Ele faz isso? Te colocando em conflito. É o contrário, entende? Então, quando a gente pede algo, Ele vai nos dar a oportunidade de agir sobre aquilo, agir de forma intencional. E essa é a chave, já falei aqui diversas vezes. O Livro dos Espíritos não deixa, né? O fato nunca é nada, a intenção é tudo. Então, eu preciso agir de forma intencional para que aquilo aconteça. Então, se você está pedindo uma vida mais calma, isso está dentro de você. Você precisa olhar para dentro e entender em quais oportunidades que tiram você do sério você pode se colocar com mais plenitude, com mais leveza. Porque normalmente quando a gente está nesse tipo de situação, ou seja, onde nós temos um cenário conturbado, outras pessoas estão envolvidas. Preste atenção nisso. Outras pessoas estão envolvidas. Então, se esse cenário está conturbado para mim, e se algumas coisas, algumas ações de terceiros, ou de repente de segundos, ou de repente de você mesmo, está te tirando do sério, é porque a gente precisa olhar para dentro e entender qual é o recado que Deus está querendo colocar no meu coração, para que a partir dali eu aprenda aquilo ali e intencionalmente eu haja numa direção oposta àquilo que eu estava fazendo. E aí sim, a gente começa a entrar em paz, a gente começa a entrar em plenitude, a gente começa a entrar no progresso. A gente perde 10 quilos, que nem aconteceu comigo, e despencando cada vez mais, eu não sei onde eu vou parar, mas me falaram que meu peso ideal era 74. Eu acreditei, vamos ver que você vai chegar. Eu nunca pesei 74 quilos na vida, acho que nem quando eu nasci. Mas enfim, eu tô entrando, eu tô tocando a vida, fazendo aquilo que foi colocado. Eu recebi o aviso. E eu tenho certeza que você também está recebendo esse aviso se algo de ruim está passando por você agora. Se algo de alguma confusão, alguma perturbação, tá? A gente sim pede ajuda à espiritualidade amiga, pede ajuda a Deus, mas pede ajuda para nos dar sabedoria, para que a gente consiga enxergar quais são os pontos que eu preciso mudar nos meus comportamentos para que aquilo ali se literalmente materialize na nossa vida.
Entende? Tá fazendo sentido, pessoal? E aí, continuando, já para fechar aqui, confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus. Mas se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições, a fim de oferecer a bênção divina, clima de aceitação, base e lugar. Ou seja, eu preciso entrar em ambiência, eu preciso entrar em congruência, eu preciso deixar uma base preparada para receber aquilo que eu estou pedindo. Entende? Eu preciso preparar essa base, eu preciso deixar esse lugar acalentado, eu preciso regar, arar a terra para que uma semente germine. Então, se eu peço algo, eu preciso arar essa terra. Entende? Eu preciso fazer por onde? Eu preciso fazer com que as coisas fluam na minha vida. Eu preciso fazer com que a minha energia, com que a minha vibração aumente. Porque à medida que a minha vibração aumente, automaticamente a gente já começa a atrair aquelas pessoas, aqueles espíritos amigos mais evoluídos que vão poder nos intuir da forma correta em direção àquilo. Porque enquanto a gente está na nossa vibração negativa e quando bate aquele desespero, a gente entra. E se a gente demora, a gente emburaca. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Não é fácil. É difícil a vera. Mas eu falei na última live, se fosse fácil, só precisa valer a pena. E a questão é, será que vale a pena você deixar o seu solo arado? Será que vale a pena você deixar o seu terreno fértil para que Deus e a espiritualidade amiga consiga exercer literalmente milagres na sua vida? Entende? Então a gente precisa preparar o terreno. A gente precisa arar a terra. A gente precisa diminuir o nosso ego para que Deus cresça dentro de nós. Isso foi avisado há mais de 2000 anos. A gente só não coloca em prática. Percebe? Então, pessoal, o recado de hoje é esse. É simples. Se você pede, se existem petições e hoje você está pedindo respostas, minimize o ego. Minimize o ego. Começa a preparar a terra. Olhe para a sua vida pregressa. Entenda quais são os pontos que você precisa melhorar. Entenda quais são os pontos que você precisa transformar. Entenda quais são os pontos que você precisa agir de forma consciente para que aquilo mude. Não espere pelo outro. As pessoas são simplesmente do jeito que são. Elas não são do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. Se você quer mudar o próximo, mude a si mesmo. Mude a si mesmo. Porque vendo os seus comportamentos e novos hábitos agindo de forma positiva na sua vida, outras pessoas vão começar a te perguntar: caramba, você mudou, o que você está fazendo? E aí você fala. Ou seja, você começa a interceder literalmente na vida de outras pessoas. Você começa literalmente a agir sobre a vida de outras pessoas. Mas a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente exerce isso na nossa vida. A nossa vida é feita de congruências. Não adianta eu querer que o outro faça algo se eu não faço. Entende? Então a gente precisa arar a nossa terra. Ok? Então, de nada, Shirley. De nada. Eu espero verdadeiramente que esse nosso encontro de hoje tenha feito sentido para você, tenha valido a pena para você. Porque hoje em dia a gente vive, hoje em dia não, a gente lê a Bíblia e vê que essa correria sempre foi assim, talvez de uma outra forma. Mas a gente passa por complicações,
A gente passa por turbulências tão grandes, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, liga a televisão, é só coisa ruim, que parece literalmente que está tudo indo de rala abaixo. Mas não está. Não está. Tudo tem um propósito. A gente só precisa entender e compreender quais são as coisas que eu posso fazer de diferente na minha vida e na vida de outras pessoas. Amar o próximo como a si. E coloque Deus acima de tudo, porque Ele sabe das coisas. Entende? Ele faz parte do sistema maior. Nós somos sombra de areia perto de tudo. Ok? Mas a gente precisa fazer isso de forma intencional. Tá? Então espero realmente que esse nosso bate-papo tenha feito sentido e que você consiga literalmente ter as percepções que você precisa ter e agir de forma intencional para que as coisas mudem na sua vida definitivamente. E que você não fique tendo a necessidade, né, como as pessoas dizem, do homem velho ou a mulher velha. Né? Ou seja, é você literalmente ser uma nova pessoa a partir desses aprendizados e agir intencionalmente, com vontade de realmente mudar a sua condição atual para uma condição de outro nível. Tá bom? Então eu espero realmente que Deus te ilumine o seu caminho, que Ele te dê sabedoria para conseguir ter essas percepções e que você de fato consiga aumentar o seu estado vibracional para que você passe, a partir de agora, a escutar as vozinhas amigas, porque quando a gente está na vibração ruim, as vozes são duvidosas. As vozes são duvidosas. Então, aumente o seu estado vibracional. Não é fácil, é difícil, mas não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Tá bom? Te desejo uma excelente noite e até a nossa próxima quinta-feira com mais um episódio, com mais um capítulo do nosso Rumo Certo. Até mais. Beijo no coração. Tchau, tchau.